Olá, como vai? Estou optando dessa vez em utilizar o material oficial dos cursos da Cisco. Esse é o módulo 7, provavelmente de uns 20 módulos que a gente encontra no terceiro curso da Cisco, Enterprise Network Security Automation. Tá? Então esse material, assim como eu devo fazer no módulo de rede sem fio, eu estou extraindo do material oficial da Academia Cisco, né, para mostrar para vocês um pouco de como o material de lá é construído. É claro que lá a gente tem uma percepção, uma necessidade de estudar com mais profundidade alguns temas. Então você vai perceber que eu vou pular alguns slides aqui porque eu optei em usar o jogo de slide completo e não descartar slides que eu saberia que não fariam sentido aqui para essa disciplina. De toda forma, eu te convido depois a ver quais são esses cursos no site do ICEI, né? Lá em parcerias, você vai encontrar informações sobre os cursos da Cisco, em particular da Academia Cisco. Então vamos lá para o alvo da nossa conversa. Eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês no Packet Tracer uma simulação onde eu liguei a PUC do Coração Carístico na PUC de Contagem e eu usei uma infraestrutura de telecomunicações de empresas parceiras, né, de empresas de telecomunicação no mercado. Mas vamos ver em mais detalhes nesse jogo de slide o que a gente entende como tecnologias WAN, ou seja, o que eu vou encontrar dentro do meu provedor, né, de telecomunicações como soluções para interligar um ponto A a um ponto B. E também as soluções que temos hoje para contratar links de internet. Pois bem, vamos lá. Né? Esse jogo de slide tem essas finalidades, esses objetivos, né? Falar o que significa, né? Para que eu uso o WANs, como que ela opera, os modelos tradicionais de WANs, né? E o que eu acho mais importante é as soluções atuais de tecnologias para interligação de redes a longas distâncias. A gente começa falando das finalidades. Então, vejam só, a gente tem aquela necessidade de interligar redes locais, normalmente usando switches, mas eu tenho a demanda, que nem tem nesse desenho aqui, ó, de interligar, né, um prédio ou um campus que eu tenho, o backbone, uma infraestrutura grande em outras regiões, tá? Em particular aqui, né, usuários remotos, usuários domésticos, outro pequeno escritório. Então, quando a gente fala de tecnologias WAN, é o que eu vou achar aqui no meio do caminho que interliga esses dois tipos de ambientes. Bom, e eu posso contratar serviços privados de WAN. Você já deve ter ouvido falar de VPN, talvez você até tenha usado a VPN para acessar um computador da PUC Minas, e nós vamos ver o que VPN significa, tá? Mas normalmente links WANs são utilizados para interligar, são links dedicados que eu vou contratar entre um ponto A e um ponto B, tá? E aí vem uma série de características agregadas, né? Eu vou pedir, quando eu faço contrato com essa empresa de telecomunicações, eu vou especificar níveis de serviço, larguras de bandas consistentes, tempos de respostas. Então essas coisas são parâmetros que são analisados quando eu faço a contratação desses links dedicados. Tá? A nossa topologia, ela é um pouco mais rica do que aquela que eu mostrei para vocês na simulação do Packet Tracer. Né? A topologia que eu posso contratar da empresa, se eu tenho vários sites, ela pode variar. Então ela pode ser ponto a ponto, hub and spoke, dual home. Você vai ver essas alternativas nos próximos slides. Então aqui está a primeira. Né? Se eu quiser contratar um link ponto a ponto, aqui no meio, né, eu estou colocando essa nuvem, são recursos da empresa de telecomunicações que está me oferecendo. Então, a primeira alternativa, vou ligar um site A a um site B, eu estou pedindo um link ponto a ponto entre as duas. Eu acho que eu já deixei claro lá naquela nossa simulação que ali no meio eu posso ter uma pancada de equipamentos e tecnologias diferentes. Mas para o usuário final, para o contratante, a impressão que se tem é que eu estou contratando um link de um ponto A a um ponto B. Aqui já é uma outra solução que eu posso contratar, que é a Hub and Spoke, que eu tenho vários sites, é bem o exemplo da PUC esse, eu tenho vários sites, Contagem, São Gabriel, Coração Carístico, Poços de Caldas, Barreiro, né, que são unidades que para conversar entre elas precisam vir no Coração Carístico. Então eu tenho uma unidade que é o Hub, aonde o tráfego para sair
do ponto A e ir para o ponto B, ele bate na unidade principal e volta para a unidade secundária. Por que isso é interessante, por exemplo, para a PUC? Porque eu não tenho quase tráfego nenhum entre as unidades. As unidades normalmente procuram conversar com recursos que estão alocados na rede do coração carístico. Então é um exemplo clássico de uma necessidade, por exemplo, da PUC. Aqui é uma solução onde eu coloco o hub spoke, mas eu tenho um dual homed. O que significa isso? Eu tenho dupla abordagem, eu tenho recursos duplicados, de tal forma que eu aumento a disponibilidade desse meio físico. Nesse sentido aqui, é possível até contratar da operadora links que chegam por fibras óticas e postes diferentes na rua, para evitar exatamente uma catástrofe e tudo parar de funcionar. O mais difícil, né, porque com certeza vai sair mais caro, é eu contratar links em malha, né? Ou seja, a minha imagem está aqui atrapalhando um pouquinho. Deixa eu ver se eu mudo só a minha imagem. Opa, não estou conseguindo pegar a minha imagem aqui. Eu peguei, né? Então eu posso pedir uma contratação de recursos que todas as unidades conversam com todas as unidades. É claro que isso vai me custar mais, né? Ou senão eu posso fazer uma escolha aqui das unidades que eu quero que se conversem diretamente sem precisar passar pela minha unidade principal. E a outra questão, né, além desses links dedicados, como que a PUC do Coração Carístico conversa com as outras unidades, que são os meus links dedicados, eu também vou procurar soluções para me conectar à internet. O que é a internet? A internet é onde eu tenho um tráfego que consegue chegar em todas as empresas no mundo, né? É uma infraestrutura parecida com os links dedicados, porque as operadoras também vão manter roteadores em pontos estratégicos, mas na hora que eu me conecto a essa infraestrutura da empresa de telecomunicações, eu consigo alcançar recursos de outras empresas. Enquanto eu tenho os links dedicados, que só os pontos que eu contratei que vão ter acesso entre eles. Então aqui tem dois exemplos, né? Eu posso ter um site corporativo que só tem um link de internet, ou eu posso ter um site corporativo que tem dois links de internet, inclusive de provedores diferentes. Né? Qual que é o objetivo? Balancear a carga, traçar caminhos mais curtos, de repente pelo provedor 1 o tráfego vai chegar mais rápido ao meu destino que o provedor 2, né? Então eu tenho maior disponibilidade e melhor atendimento dos meus recursos. As redes estão em evolução, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Ele está usando aqui como exemplo uma empresa fictícia chamada Spam, onde ele coloca, olha, essa empresa provavelmente começou pequenininha, com algumas máquinas no escritório e deve ter contratado um link de banda larga, que nem a gente tem na casa da gente. E isso hoje é muito comum da gente ter na nossa residência, né? Uma redinha dentro da minha casa, que eu ligo minha televisão, eu ligo a minha impressora, o meu celular, o meu notebook e saio para a internet usando alguma solução de banda larga. Tá? Mas a gente percebe que nos últimos anos as empresas vão tomando maior porte e aí eu começo a ter a necessidade de ter infraestruturas com suítes em múltiplas camadas e roteadores mais específicos para interligação com a internet, deixando de ter soluções de banda larga. Agora, a partir desse momento, eu uso outras tecnologias. Essa empresa continuou crescendo, ao invés de ter um site só, agora tem vários sites, e aí o que eu faço? Começo a contratar os links de longa distância, os links dedicados entre os meus escritórios. E aí eu posso chegar ao ponto de perceber o seguinte, o link dedicado fica muito caro. E aí o que eu faço? Em cada escritório meu, eu contrato o link de internet e vou conversar entre as unidades usando o link de internet. Olha a diferença. Ao invés de eu ter links dedicados entre o escritório aqui, ó, parece que não é bem aqui, mas quase Nova York, Brasília, parece alguma coisa assim, né? Ao invés de eu contratar um link dedicado entre esses dois sites, que com certeza vai sair muito caro porque o preço é estipulado pela distância, eu contrato um link de internet em Brasília, eu contrato um link de internet em Nova York,
e coloco essas duas unidades conversando pela internet de forma criptografada. Os meus pacotes viajam pela internet de forma criptografada. Isso é VPN. Então, olha a diferença do conceito de link dedicado. O que é um link dedicado? Eu contrato uma empresa de telecomunicações para levar o sinal do site A para o site B. A empresa de telecomunicações define um caminho e só eu passo por aquele caminho. Meu tráfego não se mistura de outras pessoas. E aí eu tenho a velocidade garantida e uma segurança naquele trajeto. Só que isso pode começar a representar um custo muito alto. O que a gente pode fazer? Ao invés de ter os links dedicados, a gente substitui os links dedicados por links de internet e vou usar a internet. O problema disso é que eu não sei qual que é a velocidade que a internet vai me entregar. Tá? Mas eu corro esse risco porque contratar link dedicado é muito caro. Então VPN, pessoal, é como se eu tivesse uma rede com links dedicados, mas não tenho. Eu estou usando a internet para criar esses túneis seguros entre os meus escritórios. Pois bem, então essa é a primeira parte que a gente tinha que conversar. Vamos avançar mais um pouquinho para saber o seguinte, mas quem define essas tecnologias de longa distância? Né? Aqui tem 3 empresas, provavelmente a ISO e a I3E a gente já conversou em outros momentos sobre ela, e a TIA e a EIA, né, são outras associações e alianças industriais que procuram definir essas soluções de padrões de longa distância. Deixa eu mudar minha imagem aqui para baixo, que eu acho que eu vou interferir menos na apresentação. Bom, então aqui já começa a gente conversar sobre o quê? Quais tecnologias aqueles órgãos, né, a TIA, a ISO, a I3E, definiram como soluções de links de longa distância. Existem soluções de camada 1, ou seja, meios físicos. Eu posso contratar aqui soluções que eu simplesmente estou transmitindo bits de uma localidade para outra. Quando a empresa de telecomunicações me oferece isso, ela está me prestando um serviço de camada 1, ou seja, só leva bit de um lado para o outro. Só que o mais comum hoje é o contratar serviços de camada 2, ou seja, a empresa de telecomunicações pega o meu pacote, coloca dentro de outro e viaja com esse pacote dentro da infraestrutura dela. E aí, essas tecnologias não vão tratar a informação como um bit, como se fosse um hub, quando a gente discutiu de hub. Ela já vai ter uma capacidade de perceber tráfegos mais importantes, escolher caminhos melhores, tá? Quando eu tenho essas soluções. Então vejam só, vocês provavelmente nunca devem ter ouvido falar desses termos, SDH, SONET, que são tecnologias para transmitir bits em fibra ótica, mas você já deve ter ouvido falar disso aqui, ó, banda larga com ADSL, VDSL, TV a cabo, rede sem fio, Metro Ethernet, MPLS, são soluções que agregam mais valor ao produto que está sendo entregue pela operadora. Então aqui, né, alguns termos que eu não vou mostrar para vocês aqui nesse momento, não faz sentido a gente conversar sobre isso, né? Aqui novamente, porque aqui o que esses dois desenhos estão querendo falar, né? Quais são os nomes dos equipamentos que tem em cada extremo do link que eu contratei, tá? Basicamente é isso, não é o caso da gente discutir essas coisas agora. Pois bem, aqui já é uma coisa interessante para se aproximar ao desenho que eu fiz na simulação do Packet Tracer. Olha lá, a operadora tem uma infraestrutura de equipamentos espalhadas, pontos estratégicos, eu venho aqui e falo, quero ligar o endereço A com o endereço B. Então a operadora vai vir, vai colocar 2 tipos de equipamento dentro da minha empresa para fazer esse pacote sair do meu site A e ir para o meu site B. Esse roteador, que é o DTE aqui, né, Data Terminal, esse equipamento, ele pode ser meu, da minha empresa, ou o que tem sido mais comum ultimamente, quando eu contrato o link, a operadora já me vende o link, já me aluga o link mensalmente com o custo de pôr os roteadores dela. Tá? Então é uma opção que muitas empresas têm feito na hora da contratação. E olha só, meu caso aqui, ó, eu sou cliente da NET, então eu tenho um cable modem. Na minha casa tem um roteadorzinho que também tem a função de
cable modem, né, de um modem a cabo, né? Talvez tenha alguém em casa aí que é cliente da Vivo, né, que tem uma fibra ótica chegando ou está chegando pela rede telefônica, são soluções do tipo DSL. Então aqui eu já estou colocando exemplos de soluções de contratação de links que podem ser dedicados ou links para a internet. Essas soluções podem trabalhar com transmissão serial, ou seja, 1 bit por vez, tá? Ou soluções paralelas, que aí eu mando vários bits simultaneamente. Olha que vantagem. Claro que eu vou ter um desempenho maior, né? Imagina eu mandando 8 bits por clock, né, por instante, ao invés de mandar 1 por 1. Tá? Então aqui eu estou explicando que eu tenho soluções no mercado que transmitem bit a bit ou sequência de bits, até bytes ou vários bytes simultaneamente. Bom, e agora você deve ter visto isso em redes de computadores, que uma infraestrutura ela pode ser com comutação por circuito ou comutação por pacote. O que significa isso? Se eu quero comunicar o ponto A ao ponto B e a minha infraestrutura é do tipo de chaveamento, comunicação comutada por circuito, a operadora vai criar um caminho e toda a minha comunicação vai passar por aquele caminho. Deixa eu ver se é minha... Então aqui, opa, vamos ver. Esse foi o caminho que foi criado no início da minha ligação, tudo vai passar por aquele caminho. Então eu estou fazendo um chaveamento de caminho, uma comutação por circuito. Foi criado um circuito e tudo é transmitido dentro daquele circuito. Você estudou isso em rede Zoom. Outra alternativa é comutação por pacote. Então tudo que eu for transmitir na minha infraestrutura, né, de longa distância, eu posso pegar, criar a unidade de transmissão que é o meu pacote, e cada pacote vai ser roteado pela minha infraestrutura em função de algoritmos de roteamento, balanceamento de carga e por aí vai. Aqui eu não vou falar com vocês, que são soluções de camada 1, que usa fibra ótica direto, e eu chego no terceiro item. Eu vou interromper a gravação para esse vídeo não ficar muito grande e a gente volta a gravar o restinho nos próximos. Um abraço e até daqui a pouco.